Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e você está no Cientificaliente, o canal que dedura a ciência do amor de um jeito diferente. O vídeo de hoje nós vamos ver o paradigma 2D 4D, a razão 2D 4D. Sim, uma impressionante descoberta da ciência de que a gente pode decifrar diversos traços comportamentais a partir dos nossos dedos. Sim, os dedos falam muito mais do que você imagina sobre você. Desde já, peça aquele like, peça a inscrição no canal. A inscrição no canal nem eu tô pedindo, é uma coisa que eu tô recomendando, mas porque esse canal está sendo feito com muito carinho, está sendo muito legal o produto que eu tô apresentando e oferecendo para vocês de maneira gratuita. Então, você vai ter acesso a tudo isso com apenas a sua inscrição. Bora pro nosso vídeo. Parece mentira, mas é verdade. Então, a nossa razão 2D, 4D tem vários estudos por trás dela, vários estudos corroborando essa hipótese. É uma coisa bastante investigada na ciência. Se você tem dúvida, eu recomendo buscar, se aprofundar. Tem muita coisa. Então, essa razão 2D, 4D, ela vai refletir a disposição dos hormônios no útero. Assim. Então, antes de nascer, a gente vai ter exposição a hormônios vindos da mãe, né? E isso vai refletir no tamanho dos nossos dedos. Então, quanto menor essa razão, maior a exposição à testosterona no útero e maior a exposição do estrogênio. Essa que é a verdade, assim, essa que é o que está por trás, ó. Verdade em termos, né? Então é uma evidência científica que ainda precisa muita coisa para ser evidenciada, assim, né? Ela ainda é uma hipótese que não é tão sólida na ciência, embora existam muitos estudos com ela. Então são diversos estudos científicos na área, mas eu peguei algumas informações na internet. Eu não sou um perito em razão 2D, 4D. Aliás, eu resolvi trazer esse vídeo para o YouTube porque eu pesquisei e não achei nenhum vídeo no YouTube sobre isso em português. Achei alguma coisa em inglês, mas não achei nada em português. Então eu decidi trazer esse conteúdo mesmo, não sendo tão especialista, mas eu fiz uma pesquisa com certa profundidade. Eu peguei algumas informações que eu achei na internet, enfim, né, que eu não sei se são confiáveis, mas de qualquer forma eu fiz o fact-checking. Eu admito que eu não tive tempo de fazer o fact-checking de tudo que eu encontrei, sim, mas pelo menos as coisas mais estranhas que eu fui achando, eu fui checar e sim, existem estudos falando daquilo, assim, estudos científicos em revistas boas, grandes, assim, o que não quer dizer que isso é verdade, mas o estudo está lá, né? No mínimo são engraçadas e curiosas as informações que eu vou trazer, assim. Eu acabo achando engraçado, mas são informações científicas sérias. E por mais que muitos pareçam assim merecer o prêmio Ig Nobel, né, que é a framboesa de ouro da ciência, algumas parecem ser merecedoras desse prêmio, mas eu não acho legal a gente pensar assim de cientistas, enfim, que fazem um trabalho sério e o objetivo da ciência é achar padrões, e se eles encontraram o padrão, por mais estranho que pareça ser, é uma coisa que é legal, né? Então são dados que vale a pena de a gente trazer. Vamos lá, primeira coisa é falar de testosterona. A gente tem um vídeo sobre testosterona, né? A baixa testosterona aqui no canal tá esse vídeo, né? A baixa testosterona vai provocar um baixo interesse sexual, cansaço, pensamento confuso, problemas de memória, mudanças de humor, dificuldade para construir músculos, gordura, não ganha músculo, ainda fica gordo, perda de massa óssea, osso é importante, né? O baixo crescimento de pelos, então as pessoas têm pouco pelo no corpo quando tem pouca testosterona, e no cabelo cresce bastante, mas no corpo cresce pouco, né? E insônia, também outro problema causado pela baixa testosterona. Baixo crescimento de pelo acho que não é um problema, enfim,
Mas isso são correlatos da testosterona, enfim, né? Mas vamos falar da razão 2D, 4D. Primeiro, como é que a gente calcula isso, assim? Então tá aqui um exemplo de uma mão, né? Essa mão, é, deixa eu botar uma tintinha aqui, pode ser esse azulzinho aqui. Então a gente vai contar se aqui é o dedo número 1, 2 já tá aqui, esse é o 3 e esse aqui é o 5. E ali já tem o 4, tá? Perdão pelos números feios, é difícil de coordenar esse mouse e touchpad. Então a gente tem o dedo 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então a gente o que vai fazer é pegar, medir o tamanho do segundo dedo, também conhecido como indicador, e dividir pelo dedo anelar, tá? Que é o quarto dedo, 4D, tá? Então é um dividido pelo outro. Nesse exemplo aqui, essa divisão deu 0,945, assim, a gente tem que ter muita precisão, muita casa depois da vírgula para fazer essa medida para os estudos, enfim, essa é uma coisa importante, né? Então é assim que se calcula, tá? É muito difícil quem tenha o indicador maior do que anelar, mas existe, enfim, né? Principalmente mulheres, né? Então um alto 2D, 4D ratio, razão 2D, 4D, é isso aqui, esse dedo indicador é muito grande, o dedo 2, esse aqui é o 2, né? E o dedo 4. Então o dedo 2 é bem grande e o dedo anelar é ring, inclusive, index indicador. Então esse dedo aqui já é menor, enfim. Então o importante é a razão entre os dois, é olhar essa razão entre os dois. Então isso aqui é uma pessoa muito exposta no estrogênio. E essa daqui, pelo contrário, indicador muito pequeno e anelar muito grande, baixa razão 2D, 4D, pessoa muito exposta à testosterona, tá? Então vamos ver o que diz aqui. Junte os seus dedos e olhe a palma da mão. Na base, sim, ele começa a medir na base, isso aqui é importante, onde tem o risquinho do dedo, até exatamente a ponta, né? Então vocês vão escolher, então esse vinco mais próximo da palma da mão, escolher um ponto nesse vinco, exatamente no meio desse vinco, para medir. Aí manda marcar com uma caneta e medir, enfim, o traço da caneta. Enfim, eu imagino que agora que vocês estão assistindo esse vídeo, vocês estejam olhando para essa mão para descobrir a razão 2D, 4D dos seus dedos. Eu não vou mostrar a minha agora aqui. Um dia vocês pausem o vídeo e descubram, né? Mas não é tão simples, né? Os pesquisadores eles vão usar um scanner para fazer isso, para fazer essa medida de uma maneira mais precisa, né? Do que simplesmente botar uma régua no meio dos dedos, né? O scanner é melhor. Mulheres vão apresentar então uma razão 2D, 4D maior do que homens em média, assim. Então a média das mulheres é ter o dedo indicador bem maior assim do que o dos homens, tá? Em relação ao dedo anelar, ao quarto dedo, né? Essa aqui então são as curvas normais por sexo, tá? A gente tem vermelhinho a feminina, azulzinho a masculina e a feminina está em verde, perdão. E a média está em vermelho, assim. Então a feminina está em verde aqui. Então para vocês verem que tem uma diferença nas curvas normais, porque as mulheres têm uma razão 2D, 4D maior, né? Mas aqui a média masculina vai dar aqui perto dos 94, 95 e das mulheres vai dar alguma coisa que eu diria 97, por aí, tá? Então então a gente é uma diferença muito tênue, muito pequena, assim, mas se observa essa diferença nessa razão entre os dedos, né? Então não é muito claro, assim, como eu falei, que a diferença entre o tamanho dos dedos se deve à exposição dos hormônios dentro do útero, que essa que é a hipótese. Que a gente vai ser exposto a hormônios dentro do útero e isso vai mexer na nossa razão 2D, 4D. Mas isso é a hipótese, por mais ter um monte de estudos,
não é muito claro e é muito difícil tu comprovar ou refutar uma ideia como essa, né? Mas, entretanto, tem um estudo que encontrou que ratos possuem mais receptores de estrogênio no dígito 4 do que no 2. Tá? Então, isso... tá aqui a referência do estudo, assim, eu tô até botando as referências aqui direto, porque são afirmações que, para quem não conhece, é difícil de engolir, assim, de primeira. Então, eu acho importante dar a base para vocês, estudar, dar um pouco de base para vocês irem atrás, assim, inclusive se aprofundar mais do que eu nisso daqui, né? Um estudo que eu achei, esse daqui, é de um povo turco, tá? Assim, e os turcos são os maiores especialistas na questão de queda de cabelo, né? E eles acharam que a baixa razão 2D, 4D melhora em 35%. Uh, o, esse aqui é outro estudo, né? Então tem uma relação com queda de cabelo, porque testosterona faz cair cabelo, assim, muita testosterona faz cair cabelo e crescer pelo no corpo, tá? E esse segundo estudo é um estudo mais comum, eu achei alguns estudos na literatura assim, que a razão 2D, 4D baixa, ou seja, muita exposição à testosterona, melhora em 35% o desempenho de tenistas, né? Então eu vi no documentário com atletismo, ele simplesmente é um cara que não entende de atletismo, é um pesquisador, ele vai lá com a reguinha, com o scanner dele, com os equipamentos sofisticados, acho que ele mediu até com um negócio a laser lá, mediu o tamanho dos dedos. Eu não sei quem são esses corredores, mas eu aposto que esse cara aqui vai ganhar. Aí o cara que ele apostou vai lá e ganha, assim. Então, porque a testosterona tem a ver com performance de atletas em geral, assim. Eu tô trazendo um estudo que eu achei sobre tenistas, né? E maior risco de câncer de próstata, isso também está associado com testosterona, e se descobriu isso com o tamanho de dedo, associado também a essa proporção entre o dedo 2 e o dedo 4. Aqui um estudo, então, eu acho que esse aqui é até o estudo dos turcos, assim. Então eles acharam uma questão com alopécia, né? Entre pacientes, compararam um grupo de pacientes com alopécia, queda de cabelo, ou com controles, tá? E eles acharam uma diferença significativa apenas no 2D, 4D da mão direita, né? Medindo na mão esquerda, a diferença não foi significativa. Então essa foi a diferença, foi na terceira casa da vírgula, uma diferença que não foi significativa, apesar de ter um número até razoável, assim, de pessoas, tá? Em cada amostra, né? E a média também, a média até foi significativa, tá aqui, então a média foi significativa, a média das duas mãos, mas considerando esse estudo, assim, isolado, a gente tem que olhar para a razão 2D, 4D da mão direita para falar da alopecia, assim. A gente tem um D de Cohen até razoável, assim, um D de Cohen que é um tamanho de efeito interessante, assim, então tem um efeito bem robusto, assim, demonstrado. Enfim, considerando que é algo que não se espera, né, de ver essa questão do tamanho de dedo ter algum efeito na questão da alopécia, da queda de cabelo. As mulheres são atraídas por sinais que revelam alta testosterona, ou seja, uma baixa razão 2D, 4D, né, que vai indicar a testosterona. E isso inclui um rosto simétrico, né, ombros largos, quadris estreitos, genital grande, até isso tem a ver com a razão 2D, 4D, o genital masculino grande, e eu vou mostrar um estudo sobre isso, né? Uma voz mais profunda, uma voz mais caliente e um odor corporal particular. Enfim, então esse é um... Eu não sei o que seria um odor corporal particular, eu não sei se o cheiro é bom ou se é ruim, mas isso tem a ver, enfim, com a razão 2D, 4D. Tamanho do pênis que eu falei, assim. Então esse estudo é genial, esse estudo é uma pérola, enfim, né? Tem uma alta razão 2D, 4D associada com pênis menor, né? Então imaginem no primeiro encontro,
A mulher chega toda romântica, deixa eu pegar na sua mão, aí fica medindo os dedos, assim, no encontro, né? Ah, enfim, mas tem essa associação, né? E esse estudo foi feito com 144 coreanos hospitalizados em uma cirurgia urológica. Descobriu-se que o comprimento do pênis esticado pode ser calculado pela seguinte fórmula. Então, o que é o comprimento do pênis esticado? Isso aqui é uma análise de regressão linear múltipla, para quem entende de estatística, quem tá vendo. Na verdade, é uma regressão linear simples, né? Só tem uma variável aqui, né? Então, cheio de erro de medida, evidente, mas isso é uma fórmula que é utilizada. Então, são 20,577 centímetros o tamanho do pênis, menos 9 vezes a razão 2D, 4D. Assim, tá? Então, quanto maior a razão 2D, 4D, mais ele vai perder nos 20 centímetros. Assim. Como todo mundo tem os dedos do mesmo tamanho, né, a gente já pode concluir que, sei lá, vamos supor que os dois dedos sejam do mesmo tamanho, vai ser 1 para arredondar, então a pessoa que tem essa razão 2D, 4D igual a 1 são 20 menos 9, aqui vai dar 11 centímetros de pênis esticado, tá? Assim que é diferente de pênis ereto, tá? Então o estudo deixa bem claro isso nas suas discussões. Foi um estudo que, o pior é que é sério, o estudo é bem feito, é bem conduzido, mas eu não consegui ler com seriedade o pobre do estudo, assim, né? Enfim, o tema é meio estranho, né? Então esse o pênis esticado, ele é menor do que o ereto, só que como a gente tá fazendo cirurgia, não podiam medir o negócio ereto, tinha que ser esticado. Eu acho até que eles estavam inconscientes para fazer a cirurgia, uma anestesia geral, e eles foram lá medir o negócio para calcular a fórmula, né? Então, tá aqui, ó, o pênis esticado é diferente de ereto, mas a correlação é elevada, assim, já é um indicador forte do tamanho do negócio ereto, é olhar para ele esticado. Então esse aqui é o nosso diagrama de dispersão, assim, vocês podem ver que então tem uma linha de tendência, assim, de queda, porque quanto uma correlação negativa, maior a razão 2D, 4D, menor o tamanho do pênis, né? E aí aqui cada sujeito com seus respectivos tamanhos aqui, então, variam entre 18 centímetros e deve ser 7 esse daqui. Então essa é a variação aqui e tem uma linha que indica essa tendência, assim, tá? Então só para saber. Também, como eu falei, os estudos que tem os dados mais estranhos, eu tive que ler, assim, eu não ia trazer sem ler o estudo. E acessem essa referência aqui para quem quiser ler esses achados da ciência, enfim, tá? Também tem a ver com o tamanho dos testículos, não só do pênis, mas dos testículos, né? Uma baixa razão 2D, 4D vai aumentar o tamanho dos testículos e a contagem de espermatozoides também. Então vai ter toda essa coisa que a testosterona faz, né? Então a gente consegue verificar pelo tamanho dos dedos. Não paramos por aqui. Também temos estudos da razão 2D, 4D relacionados à orientação sexual, né? Então, os dedos indicadores da maioria dos homens heterossexuais são menores do que os dedos anulares ou anelares, né? Indicando testosterona nos homens heterossexuais. A maioria das mulheres heterossexuais tem o mesmo comprimento ou indicador mais longo, indicando estrogênio, isso nas héteros, né? Gays e lésbicas tendem a ter uma razão inversa, tá? Mas os dados, principalmente os masculinos, eu também fiquei muito curioso sobre isso, né? Principalmente os dados da homossexualidade masculina são bastante questionados, tá? Da feminina até se tem mais literatura, mais consenso indicando isso, mas da homossexualidade masculina são muito questionados. Então eu não vou indicar nenhum estudo aqui, porque eu li um monte aqui para falar isso, né? E um dos estudos que eu li, agora eu também não vou me lembrar qual que é,
ele falava que homossexuais masculinos tendem a ter o extremo, assim. Razões 2D, 4D extremas, ou favorecendo muito a testosterona ou favorecendo muito o estrogênio, ou muito alto ou muito baixa essa relação 2D, 4D, assim. Então, dependendo do homossexual, ou ele é muito feminino ou ele é muito macho, assim, e aí vira homossexual. Os heterossexuais ficam no meio termo, assim. Então, isso foi usado de um estudo que eu li, mas de qualquer forma, assim, os dados sobre o masculino é muito inconclusivo como é que isso acontece. Tem uma série de estudos falando da relação 2D, 4D com orientação sexual, acho que é uma das principais variáveis que é analisada com isso, né? E homens com baixo 2D, 4D também, ou seja, muita testosterona, tem um pênis maior e maior probabilidade de ter filhos homens. Enquanto homens com alto 2D, 4D, ou seja, de estrogênio, vão ter um pênis menor e maior probabilidade de ter filhas mulheres. Então, olha só o que também se avaliou, né? Também não chequei essa informação na ciência, assim. São coisas que eu fui pegando da internet e trazendo para vocês. E eu peço realmente perdão, talvez eu possa até gravar um outro vídeo sobre a razão 2D, 4D, checando essas informações. E que sempre nessa checagem eu descubro detalhes que são interessantes, né? Homens com maior razão 2D, 4D, muito estrogênio, têm maior ciúme com relação a rivais, né? Socialmente dominantes, que geralmente homens maior testosterona são mais macho alfa, mais dominantes, e os homens de maior razão 2D, 4D são mais ciumentos. E, e o oposto também é verdadeiro. Mulheres mais testosterona, menor razão 2D, 4D, também têm ciúmes com rivais atrativos, com mulheres mais sexys femininas, apresentam maiores níveis de ciúmes, né? A razão 2D, 4D é negativamente correlacionada com um aborto espontâneo, maior nível de estrogênio, menor nível de aborto. Assim, se a mulher tiver muita testosterona, pode ocorrer um aborto espontâneo, assim, enfim, alguma coisa que não é tão feminino no corpo, sei lá, enfim. Também não chequei essa informação, também não sei se é verdadeira. Mas também existem resultados negativos nessa história, assim, né? Então, tem algumas variáveis com as quais não se encontraram relação do paradigma da razão 2D, 4D. Por exemplo, capacidades cognitivas, esse estudo do Pereira, e esclerose lateral amiotrófica. Então, também um outro estudo procurou essa razão 2D, 4D com esclerose lateral amiotrófica. Eu não sei o que é isso, o que é o amiotrófico, mas também não se achou, assim. Eu li esse estudo, esse aqui eu já li faz mais tempo, assim, então não me lembro o que está escrito. E as próprias afirmações que eu fui fazendo aqui, às vezes são afirmações baseadas em um estudo, às vezes são informações de coisas que eu achei na internet, eu li Wikipédia, eu li algumas coisas assim para falar sobre isso. Assim, eu não tenho vontade de me especializar nessa coisa do 2D, 4D, mas como eu falei no início do vídeo, como ninguém trouxe isso daqui pro Brasil, eu quis trazer o primeiro vídeo, quis trazer isso porque eu imagino que muita gente não saiba que existe esse campo dentro da ciência, né? Mas aquela história, eu sou orientador de trabalho de conclusões, às vezes vem um aluno e me procura, gostei muito do 2D, 4D, vamos fazer um trabalho de conclusão, com isso eu topo desenvolver uma pesquisa, mas eu nunca, como pesquisador, quis me envolver, quis ir por esse caminho. Apesar de que é algo bem interessante, é um campo de pesquisa interessante, porque eu posso simplesmente olhar para os dedos das pessoas, né, simplesmente medir esses dedos, e eu tenho um indicador fisiológico, que no Brasil a gente não tem dinheiro assim, eu quero medir testosterona pela saliva, assim, eu não vou conseguir financiamento para isso, né. Quero medir estrogênio também pelo sangue, lá não tem dinheiro para isso. Mas o 2D, 4D, assim, eu não preciso desse financiamento, né, para isso. Então é uma área que está crescendo, mas é um padrão encontrado, né, assim,
Por mais que pareça estranho isso aqui, tudo está calcado na ciência, tudo tem estudo para isso. Certo? Então eu agradeço a atenção. Gostou, deixa o like. Tem pergunta, coloca nos comentários. Eu também vou ter interesse em descobrir. O comentário de vocês vai ser bem interessante. E se inscreva no canal, os outros vídeos são mais sérios do que esse. Certo? Muito obrigado pela atenção e até os próximos vídeos. Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão. Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão, e se vão.